pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha aqui do canal do Home Bio Construindo Saberes em Casa. Eu me chamo Kênia, sou graduanda em licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Unesp de Ilha Solteira e o tema da nossa aula de hoje é sobre unidades de conservação. Mas antes de tudo, vai lá, se inscreva no nosso canal do YouTube Home Bio Face, ative o sininho de notificações e fique por dentro de todas as aulas que estão sendo disponibilizadas ali de forma gratuita. Aqui nós temos a organização da nossa aula de hoje. Então, na primeira parte, trataremos sobre o que são as unidades de conservação e a sua importância. E falaremos também sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, que é o SNUC. O SNUC, ele traz duas categorias de unidades de conservação, que é a de proteção integral e a de uso sustentável. Essas duas categorias apresentam seus tipos diferentes de unidades de conservação, e é sobre esses tipos que nós falaremos na aula de hoje. Então, pessoal, iniciando oficialmente a nossa aula, vamos falar sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que é o SNUC. Esse sistema, ele foi instituído pela Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, e essa lei vai, então, estabelecer critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Então, ela vai trazer todos os tipos de unidades de conservação existente, quais são os órgãos responsáveis, né? Se essa unidade ela é pública ou ela é particular, e então é sobre esse sistema que nós vamos falar nessa aula. Então, agora de início, a gente precisa definir o que é uma unidade de conservação, né? Entender o que é uma unidade de conservação. O SNUC, lá no seu artigo 2º, ele traz que a unidade de conservação é um espaço territorial e os seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, que são as águas marítimas, que vão até 200 milhas da costa, que possuem características naturais relevantes e legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos. Então, a unidade de conservação é uma área com limite definidos, com os seus limites definidos e que possui características naturais relevantes. E sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Então, já que a gente agora já sabe o que é a unidade de conservação, a gente precisa entender o que é essa conservação da natureza. E lá no artigo 2º, ele também traz a definição desse conceito de conservação da natureza, que significa dizer o manejo do uso humano da natureza, ou seja, todo e qualquer procedimento feito ali através de intervenções humanas, né, que vai compreender a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir um maior benefício em bases sustentáveis. Isso é muito importante, né? Porque a gente sempre está buscando um desenvolvimento mais sustentável, né? E aí ele visa, então, em bases sustentáveis para as atuais gerações, né? Mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras. Então, não é algo imediatista, né? Não é algo pensado a curto prazo, são ações pensadas a longo prazo, né, com objetivos de proteger para as atuais gerações e futuras também. Então, compreendido o que é a unidade de conservação e o que é o SNUC, vejamos alguns objetivos desse sistema. Então, o primeiro diz o seguinte: contribuir para a manutenção da diversidade biológica, ou seja,
para a manutenção da variabilidade de espécies, seja ela animais ou vegetais, terrestres ou aquáticos, e dos recursos genéticos, né, que são as espécies animais, vegetais, microbianas, aquáticas, terrestres, que possuem valor econômico, científico, social ou ambiental, tanto no território nacional quanto nas águas jurisdicionais, que são aquelas águas marítimas até 200 milhas da costa terrestre, né, da costa do nosso país, na verdade, melhor dizendo, né. O segundo objetivo diz sobre proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional. Existe uma lista que a gente chama de lista vermelha, que foi criada pela IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. Essa lista vermelha ela foi criada lá em 1964, que tem como objetivo informar a sociedade e os pesquisadores de todo o planeta a respeito da conservação dos seres vivos. Então ela vai trazer informações que são relevantes a respeito da nossa fauna e da nossa flora, né? Se as espécies estão em risco de extinção, se elas já foram extintas, né? Então o SNUC ele vem com o objetivo de proteger as espécies de chegar nesse estágio de extinção, tanto no âmbito regional quanto no âmbito nacional. O terceiro objetivo diz sobre recuperar ou restaurar ecossistemas degradados, né? Ecossistemas que sofreram alguma intervenção humana e que perderam as suas características originais, suas características naturais. E aí o recuperar significa dizer, vou pegar essa área, né, que está degradada e dar a ela uma nova funcionalidade. E o restaurar significa dizer, vou trazer essa área degradada para o seu estado original. E o nosso quarto exemplo, né, de objetivo é promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. Então, conciliar o desenvolvimento com a natureza, né, sempre focando em um desenvolvimento mais sustentável. E o nosso quinto exemplo é proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando o seu conhecimento e a sua cultura e promovendo-a social e economicamente. O SNUC ele também traz as unidades de conservação divididas em dois grandes grupos que possuem características específicas. Então, nós temos as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. As unidades de proteção integral, elas visam a preservação da natureza, isto é, elas não admitem o uso direto dos recursos naturais, ou seja, não é permitido o consumo, a coleta, o dano ou a destruição dos recursos naturais, ou seja, ela quer manter aquela área o mais original possível, né? Então ela só vai admitir o uso indireto dos recursos naturais, com exceção de alguns casos previstos em lei, né? Que pode acontecer de permitir, por exemplo, o uso para algum estudo científico, por exemplo. E as unidades de uso sustentável são aquelas que visam compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável, ou seja, esse uso sustentável permite a exploração do ambiente de maneira a garantir a sua perenidade, né? Permite fazer então o uso direto dos recursos naturais, mas sempre mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos ali daquela unidade. Então a gente precisa ter em mente a diferença entre conservação da natureza e preservação da natureza, né? A conservação nos permite fazer o uso direto dos recursos
permite o uso sustentável, né, a exploração daqueles recursos, e a preservação ela é mais restrita, né? Ela só vai permitir o uso o indireto, que não vai envolver consumo, coleta ou qualquer dano aos recursos naturais daquela unidade de conservação. Então, dentro desses dois grupos de unidade de conservação, nós temos diferentes tipos. Então, nas unidades de proteção integral, nós temos a estação ecológica, a reserva biológica, o parque nacional, o monumento natural, o refúgio de vida silvestre. E dentro das unidades de uso sustentável, nós temos a área de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, a floresta nacional, a reserva extrativista, a reserva de fauna, a reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular do patrimônio natural. Então, nós temos 7 tipos dentro desse tipo de unidades de conservação e 5 tipos dentro das unidades de proteção integral. Então, vamos começar falando sobre as unidades de proteção integral e depois sobre as unidades de uso sustentável. E sempre trazendo um exemplo de cada tipo para a gente entender um pouquinho melhor. Então, a primeira que a gente vai falar é a estação ecológica, ela também chamada de ESEC. E o objetivo dessa unidade é a preservação da natureza, que é a característica das unidades de proteção integral, né? E a realização de pesquisas científicas. Uma outra característica é que essas unidades, ela proíbe a visitação pública, exceto quando o objetivo é educacional, né? Ou vinculado a pesquisas científicas. E sempre respeitando o plano de manejo dessa unidade para que ocorra essa visitação de cunho educacional, né, de cunho científico. Então aqui a gente tem uma tabelinha para fixar as principais características dessa unidade de conservação. Então a estação ecológica, ela é de ordem pública, ela permite a pesquisa científica, ela possui um tamanho territorial pequeno, geralmente pequeno, né? E ela não permite a visitação pública ou turismo, e ela também não permite populações tradicionais, né? A ocupação de populações tradicionais. Um exemplo de estação ecológica é a de Corumbá, que está situada lá no centro-oeste de Minas Gerais, e é uma estação ecológica de instância estadual, então é uma estação ecológica estadual e possui uma área de 304 hectares aproximadamente. E aqui a gente tem uma imagem, 2 imagens dessa estação, né, muito bonita. E aqui no mapinha também o limite dessa estação ecológica. A nossa segunda unidade de conservação é a reserva biológica, também chamada de REBIO. O objetivo dessa unidade é também fazer a preservação integral da biota e os demais atributos naturais existentes nos limites dessa unidade, sem interferência humana direta, né, que também é característica das unidades de proteção integral, ou modificações ambientais. Ela também é uma unidade de conservação que proíbe a visitação pública, mas também permite as visitações com um objetivo educacional. Então, a reserva biológica, ela é de ordem pública, ela permite a pesquisa científica, ela possui um tamanho territorial geralmente grande, não permite a visitação pública ou o turismo e também não permite populações tradicionais. Um exemplo de reserva biológica é a do Poços das Antas, lá no Rio de Janeiro, que é uma reserva do bioma Mata Atlântica, que possui uma área aí de aproximadamente 5.000 hectares.
essa reserva biológica, ela é um marco porque ela foi a primeira a ser criada dessa categoria de reserva biológica de proteção integral e foi lá no ano de 1974. Então, olha que linda essa reserva biológica. E ela é gerida pelo ICMBio. Então, ela é uma unidade de conservação federal, gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né, o ICMBio. E essa reserva biológica, ela também protege várias espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. Entre elas, nós temos o mico-leão dourado, que é encontrado somente lá no Rio de Janeiro. E é um marco, tanto que nós temos a reserva do mico-leão dourado. Então, essa reserva biológica de Poço das Antas, ela é muito importante e considerada um exemplo nacional, né, por ter sido a nossa primeira unidade de conservação dessa natureza. O nosso terceiro tipo de unidade de conservação é o Parque Nacional, também chamado de Parna. O objetivo dele dessa unidade é fazer a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e de beleza cênica. Agora nós temos um novo componente aqui, uma unidade de conservação que apresenta beleza cênica. Então ela vai possibilitar a realização de pesquisas científicas e do desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Então você consegue perceber que é uma unidade de conservação que já traz diferentes características, né? Porque ela já possui beleza cênica, ela já permite a atividade de educação ambiental, de recreação, de turismo ecológico. Então, aqui na nossa tabelinha a gente já consegue incrementar alguns outros componentes. Então, o Parque Nacional, ele é uma unidade pública que permite a pesquisa, que possui um tamanho territorial geralmente grande, que permite a visitação e o turismo, não permite populações tradicionais e que possui beleza cênica. Então, já é uma unidade com características já diferenciadas. Um exemplo de parque nacional é o Parque das Emas, que foi criado lá em 1961 por um decreto do presidente Juscelino Kubitschek. Esse parque está localizado lá no estado de Goiás e é um parque que abrange o bioma cerrado e é uma área super grande, olha, 132 hectares aproximadamente. E aqui a gente tem uma imagem da entrada do parque, que por sinal também é muito bonita. O próximo exemplo de unidade de proteção integral é o monumento natural, que é também chamado de MONA. Esse monumento ele tem como objetivo fazer a preservação de sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. E aí essa unidade de conservação ela pode ser constituída por áreas particulares, né? Então ela já sai do domínio público e vai para o domínio particular. Então aqui na nossa tabelinha a gente tem que o monumento natural ele é de ordem particular, ele permite a pesquisa, o seu tamanho territorial é pequeno, ele também permite a visitação e o turismo, permite populações tradicionais e possui beleza cênica. Um exemplo de monumento natural é o de Pedras das Flores, lá no Rio de Janeiro, que é uma unidade que abrange a Mata Atlântica e que possui uma área de 346 hectares. E ela foi criada, esse monumento, né, essa unidade de conservação, em 5 de junho de 2006. Então é uma unidade recente. A próxima unidade é a de refúgio de vidas silvestres, que tem como objetivo proteger ambientes naturais,
onde se asseguram condições para a existência ou reprodução das espécies ou comunidades, da flora local e da fauna residente ou migratória. Então, o refúgio de vida silvestre, ele é uma unidade particular que permite a pesquisa, o seu tamanho territorial varia, permite a visitação e o turismo e também permite a ocupação de populações tradicionais. Um exemplo de refúgio de vidas silvestres é da Ilha dos Lobos, que foi criada lá em 1983 como uma reserva biológica, e em 2005 essa unidade ela foi revogada e virou uma reserva de vida silvestre. Ela está localizada lá no Rio Grande do Sul e envolve o nosso bioma marinho costeiro e possui essa área aqui, então é uma unidade grande. Bom, então finalizamos a parte de unidades de proteção integral e agora vamos falar sobre as unidades de uso sustentável. A primeira unidade é a área de proteção ambiental, a APA. A APA ela tem como objetivo proteger a diversidade biológica, então ela está englobando tanto espécies animais e vegetais de ambientes terrestres e aquáticos, né? Disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. A APA geralmente ela possui uma área extensa com um certo grau de ocupação humana e é uma unidade de conservação que é dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, que são especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Então a APA ela é de natureza pública ou particular, ela permite a pesquisa científica, ela possui um tamanho territorial geralmente grande, permite a visitação e o turismo e também permite a ocupação de populações tradicionais. Um exemplo de APA é a Ibirapuitã, que está localizada lá no Rio Grande do Sul. Ela foi criada em 1992, contemplando o bioma Pampas. Então, a gente consegue observar aqui no nosso mapa a localização dessa APA. Bom, a nossa próxima unidade é a de áreas de relevante interesse ecológico, também chamada de ARE. Essa unidade tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizar com os objetivos de conservação da natureza. Essa é uma unidade que apresenta características naturais extraordinárias ou que vai abrigar exemplares raros da biota regional. A área ela geralmente possui uma área de pequena extensão e com pouca ou nenhuma ocupação humana. Então, na nossa tabelinha aqui de resumo, essa área de relevante interesse ecológico ela pode ser pública ou particular, possui um tamanho territorial pequeno, a ocupação de populações tradicionais pode acontecer, né? Ela é pouca ou nenhuma e também possui beleza cênica. Um exemplo de área é a Serra da Abelha, que está localizado lá em Santa Catarina, que contempla o bioma Mata Atlântica. É uma área de relevante interesse que apresenta muitas espécies de araucária, né? A gente consegue observar aqui bastante exemplares. Possui uma área até pequena de 4.200 hectares aproximadamente e foi criada lá no ano de 1996. A próxima unidade é a Floresta Nacional, também chamada de FLONA. A FLONA tem como objetivo fazer o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica,
com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. Então, a Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, né? Espécies daquele local. A FLONA, então, permite a pesquisa científica, ela é de natureza pública, o seu tamanho varia e também permite as populações tradicionais, né? A ocupação de populações tradicionais. Um exemplo de FLONA é a do Tapajós, que está localizado lá no Pará. Essa unidade foi criada em 1974, que contempla o bioma Amazônia e que possui essa área super extensa. Aqui a gente tem uma foto da entrada da Floresta Nacional do Tapajós, que é gerida pelo ICMBio. A próxima unidade de uso sustentável é a Reserva Extrativista, também chamada de RESEX. Essa unidade ela tem como objetivo proteger os meios de vida e a cultura de populações extrativistas tradicionais e assegurar o uso sustentável dos recursos desta unidade. Então, ela é uma área utilizada por essas populações tradicionais, cuja subsistência é baseada no extrativismo, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. Então, em resumo, a reserva extrativista ela é de natureza pública, de tamanho territorial pequeno, que possui populações tradicionais e que permite a visitação e o turismo. Um exemplo de reserva extrativista é a do Alto Juruá, que está localizado lá no estado do Acre. Essa unidade foi criada em 1990 e contempla o bioma da Amazônia Legal. Ela possui essa extensão territorial aqui, então ela é uma unidade grande e a gente pode observar nessa imagem aqui esta unidade. A próxima unidade de uso sustentável é a reserva de fauna. A reserva de fauna ela é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias que são adequadas para estudos técnicos científicos. Então, é uma reserva destinada a estudos técnicos científicos e, obviamente, ela respeita um plano de manejo econômico sustentável dos recursos faunísticos. Nesta unidade é proibido o exercício de caça amadorística ou profissional, né, porque é uma reserva, como eu comentei, destinada a estudos, né? Então, em resumo, a reserva de fauna ela é de natureza pública, que vai permitir a pesquisa científica e que também permite a visitação pública e o turismo, só que proíbe o exercício de caça. A próxima unidade é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a RDS. Ela é uma área natural que também vai abrigar populações tradicionais, cuja subsistência é baseada em sistemas sustentáveis de exploração. Essa unidade ela tem o objetivo de preservar a natureza e, ao mesmo tempo, então, garantir e assegurar as condições e os meios necessários de reprodução e melhoria dos modos de vida dessas populações tradicionais e também valorizar e conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente que é desenvolvido por essas populações. Então, a RDS ela é de natureza pública, ela permite a pesquisa científica, ela permite a visitação e o turismo, permite a presença de populações tradicionais e também permite a exploração de componentes dos ecossistemas naturais, né? Obviamente respeitando um regime de manejo sustentável. Um exemplo de RDS é a de Pinheirinhos, que está localizada no estado de São Paulo. Essa unidade ela foi criada em 2008 e abrange o bioma da Mata Atlântica. Então, aqui a gente pode observar uma imagem dessa unidade de conservação. A última unidade de uso sustentável é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, também chamada de RPPN.
Essa unidade ela tem como objetivo conservar a diversidade biológica e ela só permite a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. Como o próprio nome diz, ela é uma reserva particular, ou seja, então ela tem uma área privada e essa unidade ela é gravada com perpetuidade, ou seja, uma vez RPPN, para sempre RPPN, ela não pode ser mais alterada. Então a RPPN ela é de natureza particular, ela permite a pesquisa científica, permite a visitação e o turismo e também permite a populações tradicionais, né, a ocupação de populações tradicionais. Um exemplo de RPPN é a Reserva Rio das Furnas, uma unidade que está localizada lá no estado de Santa Catarina. Ela foi criada em 2002 pelo proprietário Renato Rizaro e é uma reserva que contempla o bioma da Mata Atlântica. Bom, pessoal, em resumo da nossa aula de hoje, nós vimos que existem duas categorias de unidades de conservação de acordo com o SNUC. As unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável, né? Cada uma com seus diferentes tipos de unidades, que foi o que a gente conversou na aula de hoje. Bom, por hoje é só, eu aguardo vocês na próxima aula. Siga as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube e a nossa página no Instagram. Até mais!